Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo com Quem Faz. E Daniel, hoje o episódio é um cara que a gente estava até conversando nos bastidores. É a primeira vez que a gente troca uma ideia pessoalmente com ele. E já começamos a gravar aqui sem gravar. A gente até parou o papo porque a gente ia querer descobrir o que esse cara tem para oferecer pra gente. Que é muita coisa, porque eu acompanho ele na rede social. Ele é um cara que os conteúdos dele são muito legais. E tem muito a agregar, fala sobre neuromodulação, sobre branding, sobre marca pessoal, sobre uma série de coisas. Que é nosso brother Thiago Shimada, meu irmão. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, mano. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Primeira vez, né, cara, que a gente se encontra. A gente faz parte de um grupo de empresários, mas a gente acabou nunca se encontrando. Já estamos começando com o pé direito. E já aceitou esse convite. Pô, quero te agradecer imensamente. Obrigado aí. Eu que agradeço, é uma honra. Valeu, obrigado pelo carinho e pela confiança. Boa. Tiagão, queria saber primeiro assim, a ideia do Papo com Quem Faz é a gente trazer um pouco sobre a sua história empreendedora, Tá. mas não só empreendedora. A gente gosta de mostrar também um lado pessoa, Thiago. Legal. Tá? Então começa falando pra gente quem é um pouco do Thiago, assim, no CPF, na pessoa física. Beleza. Quem é o Thiago antes de chegar até aqui? Fechado. Cara, o Thiago é um cara muito simples. Vem de uma origem simples. Não paupérrima, mas simples, humilde. Eu gosto de sempre dizer assim, uma classe média baixa com restrição. Certo? Saber o que é ter que brigar pela comida, né? Então vem de um ambiente muito simples, muito humilde, criado por uma mamãe, apenas. São os dois. Então você entende bem o que eu quero dizer. Sim. E que, diante desse cenário que a própria mulher, a mãe solteira, né, tem que lidar com o mundo, imagina, hoje está um pouco melhor, mas imagina nessa época, né? Sim. É muito cruel. Então, não sei se é o seu caso, mas foi o meu, o mundo se apresenta de uma forma muito prematura, com uma responsabilidade muito grande, Sim. que é desproporcional à idade. Sim. Né? Então, desde muito cedo, começo a assumir muita responsabilidade, trabalhar desde muito cedo, 12 anos. Em 15 eu já fazia gestão financeira de casa, eu gerenciava o salário da minha mãe. Baita responsa. E então, eu digo que é um cara simples porque a minha vida ela sempre foi muito pautada a me virar, a resolver o problema da família, a pagar as contas, a gente sair daquele buraco. Então, tentei brincar o máximo que pude brincar, tentar me divertir ao máximo que poderia me divertir, mas sempre em busca de resolver esse problema e poder almejar construir o meu maior sonho ali, que era poder construir uma família, poder crescer, poder prosperar, né? Eu tinha muito medo de crescer, eu achava que eu não ia dar conta, né? Eu tinha medo de passar fome, eu falei, putz, eu tenho uma memória com 7 anos, lá no carro da minha mãe, era um Voyage branco. E eu chorando, ela, por que você tá chorando? Eu falei, eu tô com medo de crescer, mãe. Ela falou, por quê? Eu falei, mãe, eu tô achando que eu não dou conta de crescer e pagar as contas. Ela falou, para, você é muito novo, você vai. É a responsabilidade, Vive o presente, né, né? É isso, né? E aí, de fato, deu certo. A gente conseguiu não só resolver a situação, como crescer. E aí, encontrei, né, logo cedo, a minha hoje esposa. Nós estamos completando esse ano, né? Completamos 20 anos de casamento. Caraca. Desculpa. 20 De anos relacionamento. de relacionamento. 11 anos de casamento. E temos já um filho, o Gabriel, de 5 anos. Lindão, cara. Eu acompanho lá no Instagram, lindão. Obrigado. Temos também a Sofia, que tá com 6 meses, chegando agora. Vai chegar em outubro. Tá lindona, maravilhosa também. Tá grande. E hoje com uma família muito estável, muito gostosa, muito boa de estar, com uma condição financeira estável, com... Eu diria com o que todo ser humano deveria ter. E tá tudo bem. Então, pra mim, eu não preciso ir muito além disso. Pô. Tenho as minhas lutas, as minhas brigas, as minhas conquistas, meus desejos, minhas vontades, mas todos eles estão pautados num propósito muito simples. Fazer a diferença significativa na vida das pessoas. Do berço que eu vim, que é um berço religioso, eu falo que eu atuei fortemente na minha juventude e mocidade, em iniciativas assim. No meio do caminho, a máquina me engoliu. Não dava conta de fazer, estava brigando para sobreviver. E agora eu começo a chegar a uma fase média de vida, onde eu começo a conseguir desacelerar e me reconectar a essa minha essência e alma, de literalmente poder acordar cada dia para buscar fazer a diferença significativa na vida das pessoas. Então, estou fazendo offboarding em algumas operações, estou diminuindo meu ritmo e estou me dedicando cada vez mais a
esse propósito. Então hoje eu consigo viver literalmente esse Ikigai, né? Que é propósito de vida. E me divirto muito com isso. Dedico meu tempo a cuidar da minha família, a estar com a minha família, a cuidar dos meus mentorados, a cuidar dos meus amigos, a cuidar da minha família, né? Todo mundo que vivia aquele cenário, a gente quebrou aquele ciclo vicioso, hoje a gente está num ciclo virtuoso, todo mundo num cenário bem melhor, todo mundo que ficou, né? Porque hoje eu sou o mais velho da família, perdi minha mãe, perdi minha irmã, né? Que eram as mais velhas, e que eram, né, minha referência ali de vida, de onde eu vim. Então hoje eu tô ali conduzindo essa pequena família, mas hoje muito virtuosa e positiva, tentando simplesmente ser o melhor que eu posso ser a cada dia, né? Eu falo que buscando por uma linha espiritual e uma linha filosófica, eu tenho duas coisas que me representam muito do que eu vim fazer, né? Além de fazer a diferença significativa na vida das pessoas. Pela linha filosófica do Bushido, que é o código de conduta samurai, né? E bem legal. é muito legal porque é a base da cultura japonesa. Tem uma frase que fala assim, a perfeição é uma montanha impossível de ser escalada, mas que deve ser escalada um pouco a cada dia. E buscando essa linha mais espiritual, que eu sigo, que é seguir os passos do Senhor nosso Jesus, né? Do nosso, eu digo, não sei se é de vocês, mas né? Dessa forma. Para mim, ele traz um compromisso moral muito grande quando ele diz, eu te fiz minha imagem e semelhança. E aí, para mim, está para essa frase. Porque eu tenho certeza que eu vou morrer sem chegar nos pés dele. No entanto, eu passei a vida inteira perseguindo esse caminho. Até onde eu vou, não sei, também pouco importa. Mas eu sei que a cada dia eu vou estar um pouquinho melhor, porque o alvo é longo, é bom e é positivo. Então, eu sou esse cara. Boa. Me dedico a essas coisas, é isso que é relevante para minha vida. Bom, encerramos por aqui, porque só isso aqui, só Já essa valeu a reflexão pena. já valeu a pena. Se você parar para assistir e rever o que ele acabou de falar, já vale uma baita reflexão. Certamente você vai tirar muita coisa aí para sua vida. Mas, Thiagão, vamos lá. Você falou da sua infância, que foi uma infância difícil até certo ponto, certo? E olhando lá para trás, fazendo aí uma análise pregressa da sua vida, algo já te falava onde você chegaria? Te mostraria o caminho que você teria que trilhar hoje ou não? Zero. Nada? Você entendeu o meu tamanho, o tamanho do meu sonho, o tamanho da minha capacidade, meu sonho. Eu queria ganhar R$5.000 por mês. Porque eu ia salvar minha mãe daquela situação, ia me salvar daquela situação e a gente nunca mais ia passar aperto, a gente já tá resolvido. Esse era o meu tamanho, esse era o tamanho do meu sonho. Eu não fazia a menor ideia. E o que do te eu ia fez fazer. ter outros sonhos? Você acha que o ambiente, aquele ambiente que você vivia, ele era motivador para você ter aquele... Não, eu não tinha sonhos. Não, nenhum, nada? Não, eu tinha Era raiva. só de... Não, eu tinha raiva. Eu queria mandar o meu pai se fuder e salvar minha mãe. Era só isso. Eu acho que, infelizmente, assim, talvez seja a mesma... Você pode falar com mais propriedade Cara, do que eu a respeito disso. Eu vou ser Mas sincero vale um assim... spoiler. Minha história não é triste. Não, Neste tipo- momento pra frente, 30 anos depois, 20 e pouquinhos, a gente tem um plot twist. Mas a gente pode abordar ele em breve. Boa, vamos, com certeza. Não, cara, realmente você contando aqui um pouquinho da sua trajetória, eu fui passando um filme assim na minha cabeça, porque de fato nós somos muito parecidos, né? Também tem essa situação de filho criado só com a mãe. A única diferença talvez é que eu sou filho único. Então eu não tinha ali uma irmã pra me dar alguma ajuda. Então Cara, ali você era acredita? eu e eu mesmo. Você acredita que eu consigo ser os dois? Quer dizer, os três. Eu consigo ser o mais velho, eu consigo ser o mais novo, eu consigo ser o do meio e eu consigo ser único. Porque minha mãe casou no primeiro casamento. Minha irmã tem 13 anos de diferença comigo. Essa que já faleceu. Portanto, eu fui criado sozinho. Uhum. Meu pai, que teve outras duas filhas, foi criado em um outro ambiente. A gente não teve muito contato. Então, também não. Então, eu fui criado como filho único. Entendi. Só que da minha mãe eu sou o mais novo. Do meu pai eu sou o mais velho. Entende? É uma Misturou é uma tudo. salada, é isso. Mas, essencialmente, também fui criado sozinho. Né? E aí eu super te entendo essa dificuldade, esse medo. Né? Eu também tive que assumir muitas responsabilidades muito cedo, justamente fazer essa gestão financeira ali mais ou menos do que minha mãe recebia. Né? É até engraçado porque a gente muda o papel, né? A gente sai da figura de filho para ser a figura, sei lá, de um pai. Do homem da casa. De um homem da casa. É isso aí. Então, Foi o que eu vi com 15 anos. chegou um momento que eu... Você agora é o homem da casa. Chegou um momento que eu também tive que assumir esse papel e fui até cobrado uma vez por alguns parentes, assim, que viam, né, a minha mãe sozinha e eu e ela, né, e aí quando eu comecei a chegar nessa fase de adolescência, eu recebi uma certa cobrança, assim, né, de
de ter que assumir esses papéis, enfim. Eu acho que é muito prematuro hoje, eu também sou pai de família, tenho a Heloísa lá com 8 anos de idade, e eu vejo que, poxa, uma pessoa com 15 anos não está preparada para assumir isso daí. Né? Então, hoje eu tenho essa noção. Na época eu não tinha, mas eu não tinha pra onde correr, então a gente tinha que se virar nos 30, né? E, cara, passou um filme assim muito legal na minha cabeça, porque realmente não é uma história triste, mas é uma história de aprendizado. Eu vejo muito isso. Hoje eu tenho 38, 39 anos, eu tenho muito aprendizado, eu aprendi muito com essa trajetória, principalmente do ponto de vista da independência e de você saber onde você pode chegar. Porque eu também tive essa raiva, tive essa vontade de, eu preciso disso para salvar minha mãe, só que era coisa assim muito pequena, né? Se a gente parar pra pensar com o que a gente chegou hoje, realmente é muito pequeno. Né? É muito pequeno. Você fala, poxa, você olha pra trás e fala, eu consegui isso, eu consegui aquilo, mas não só do ponto de vista financeiro, mas de coisas, né, que você conseguiu ao longo da vida. Eu por exemplo, vou dar um exemplo até simples aqui, só pra não alongar muito, porque você é o convidado hoje. Não, por favor, bora. Faculdade, cara. Eu nunca me via estudando numa faculdade, por exemplo. Né? Eu falava, poxa, a atual situação financeira que eu tenho, eu não vou conseguir fazer uma faculdade. Então eu via isso daí. Quando eu me formei, poxa, nós somos colegas de faculdade, né? Então quando a gente se formou lá e tudo, que eu vi aquilo, na minha formatura eu coloquei a foto da minha nona, da minha avó lá, fazer homenagem para eles, porque eles tinham o sonho de ter um neto advogado. E eu fui o primeiro da família. E eu sou o único, né, inclusive. Então isso daí tudo pra mim foi muito relevante, sabe? Por isso que eu tenho muito carinho por tudo que eu e a gente vai conquistando, porque a gente sabe que é uma batalha diária. Sim, parabéns. Tem que ter mesmo. É isso, percebe? Você é um ponto difusor dessa energia da família, né? Ela tá vindo num caminho, num circuito, e você abre uma nova possibilidade, né? Você abre um novo ciclo, uma possibilidade que não é um ciclo mais virtuoso, percebe? Sim. É isso. Que é o que eu procuro falar para as pessoas, assim, né? O objetivo não é, e eu gostei que você falou, né? Não é contar uma história triste, é mostrar uma história de possibilidades, né? Esperar que quem estiver assistindo entender e falar assim, cara, trate isso com normalidade, você não é vítima, né? A vida é como ela oferece o que tem. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Né? Você vai ficar na autocomiseração, chorando, reclamando pelo que você não tem e buscando um responsável, que alguém repare aquilo que você entende que é devido, ou você vai erguer as mangas e vai lá e vai fazer, né? Acho que tanto a sua escolha quanto a minha foi, mano, preciso resolver essa parada, foda-se. Então não é uma visão de sonho, de vou construir, não, é uma parada de, eu vou pagar as contas. Minha parada era, vou botar esse cara pra fora, não quero mais falar com ele, não quero mais contar nunca mais com ele, e vou cuidar da minha parada com a minha mãe aqui, já era, fim da história. Que é um desgaste muito grande, né? A gente sabe o que é essa posição. Então eu acho muito bonito de olhar e entender isso, e falo com muito orgulho com isso, e vejo que você também fala, porque às vezes o pessoal gosta de contar a história triste, mas pelo contrário, eu gosto de contar com uma história de possibilidades, uma história de prosperidade, uma história de, se você tá aí, você tá vendo essa merda, você tá assistindo, você tá com seus desafios, saiba que não é só teu, cada um tem o seu, cada um tem um tamanho, cada um tem uma forma. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com essa parada? Não adianta você ficar chorando que não vai vir um Santo Salvador, não vai vir um Superman, né? Quer dizer, ele já existe, ele só tá dentro de você, só tem que ir lá e descobrir essa parada. Agora é fácil? Não é. Você chora pra caralho. Você vai lá pro canto, lá ninguém tá vendo, você fica chorando. Você, caralho, com certeza. Você quer desabafar? Com certeza. Você conta com alguns anjinhos na vida que vão aparecer em várias fases? Também. Só que você tem que perseverar, né? Porque se você desistir, sentar e ficar achando que o mundo é cruel, irmão, aí seu destino já tá traçado, né? Aí você não precisa fazer nada. Aí realmente a vida que você teme, ela vai acontecer, né? E ela vem e toma conta mesmo da sua cabeça, cara. Toma. Porque já está tudo desenhado para isso. Modelo familiar é modelo de repetição, né? A base na nossa formação do processo decisório é repetição de padrão de comportamento. Mas não é repetição de padrão de comportamento, porque a gente é assim, porque é efeito manada. Não, é uma coisa mais básica, é porque a gente aprende. A partir do momento que a gente aprende, a gente ancora memórias. Essas memórias de longo prazo chamam LTPs, Long Term Potentiation. Essas memórias de longo prazo é como se fosse um banco de dados. Então eu acesso um sistema, aperto um botão, ele busca a informação no banco de dados e traz, não é? Sim. Memória é igual. Eu vejo uma questão, ele acessa uma memória, ele pega aquela bagagem e ele fala, com base nisso faz isso. Fim. Portanto, se você não estuda, se você não estimula, se você não procura novos ambientes, se não procura novas pessoas, você sempre vai continuar com as mesmas memórias. Portanto, não interessa o quanto o mundo se apresente de forma diferente para você, você sempre vai decidir igual. Então vai passar uma pessoa incrível, maravilhosa. E aí? Você vai aproveitar para falar com ele?
Não vai. Por exemplo, uma vez... falando de estudo, né? Que você falou. Isso eu não posso reclamar. Porque meu pai teve um abandono afetivo. Mas ele, como um bom japonês, graças a Deus, sempre foi muito responsável. Principalmente na parte educacional. Então, isso, graças a Deus, né, a gente conseguiu ter bastante. Porque a educação é muito importante pra gente chegar aqui, né? E uma determinada vez, dentro de uma oportunidade, né? Numa universidade dessa, eu cruzei assim, ó, no corredor de frente com o Roberto Justus. E aí, cara, comecei a me tremer todinho, cagar todinho. O que eu faço, né? Eu falei, vou falar com esse cara. Aí eu falei, não vou. Mas eu vou falar o quê? E eu fiquei. E enquanto eu fiquei pensando, vou falar, vamos falar. Ele passou e foi embora. E eu, puta, não falei. Quer dizer... A tal da oportunidade perdida. Tá aí. Mas eu tava pronto e preparado pra isso? Não. Então é isso que eu quero dizer. Quando você aumenta o seu estímulo, você aumenta a sua bagagem, seu aprendizado, pessoas, conexões, você vai ganhando mais maturidade. Você vai ficando pronto para aquilo que o futuro vai te trazer, que a gente não faz a menor ideia que é. Porque é irrelevante também. Você não controla o futuro. Mas você tá pronto. Então a gente não pode controlar o futuro, mas você pode controlar estar pronto. O máximo possível. Aí é do caralho. Você tá pronto. Na hora que ela aparecer, você chuta. A bola levantou, você tum! E vai indo. E de golzinho em golzinho, você vai alavancando. Você vai crescendo, você vai prosperando. A galera fica esperando aquele grande momento, né? Momento que eu adoro. Nossa, quando eu vejo esse podcast, qual foi o seu momento virada de chave? Porra, não existe, caralho. Não tem momento virada de chave. É uma construção contínua, é um trabalho invisível, diário, que você faz todos os dias. Então, de repente, em algum momento, ela ganha exponencialidade. Mas não é que virou naquele momento. Ninguém sai do nada pro 100%. E tudo é uma construção. Ninguém muda uma mentalidade da noite pro dia. Nunca, nada acontece assim. E tudo, né, vai acontecendo. Então, se você exercita isso diariamente, uma hora vai acontecer isso. Você vai estar no ambiente certo, com a pessoa certa, no lugar certo, falando a coisa certa, e aquilo vai dar, né, uma oportunidade para você, que seja um momento exponencial. Mas e se você não estiver preparado? Se você não estiver estudando? Se você não estiver se dedicando? Né? Eu falo que o maior problema na minha percepção do ser humano é não saber dizer uma coisa muito simples. Não sei. O não sei atrapalha tanto a gente. Você percebeu que todo mundo sabe de tudo? Uhum. Então como é que você agrega? Como é que você contribui? Como é que você troca? Se todo mundo sabe de tudo, não é? Então não agrega. Então pensa, você pode ter um gênio na sua frente. Como você é o detentor do saber, e se ele não sabe falar, não sei, então você perde todo aquele acesso daquele gênio que ele poderia te dar. Só porque você não soube dizer? Não sei. Porra, uma das coisas que mais me motiva, velho, sabe o que é? Quando eu sento numa mesa e eu falo assim, não sei. Eu faço a menor ideia do que é isso. Eu gosto de me sentir o mais burro da mesa. Porra, é isso! Eu me sinto confortável em lugares assim, cara. Matou a pau. É isso, cara, entendeu? Porque você fala assim, eu não sei nem o que eu vou falar, que eu vou ficar quietinho. Eu vou ouvir, porque eu não sei. Eu acabei de vir num ambiente, cara, muito louco, que eu me promovi, me arrisquei. Eu fui fazer lá uma pós-graduação em neurociência, no Einstein. E aí, eu não queria uma neurociência aplicada, né? O que é uma neurociência aplicada? Neurociência aplicada a marketing, neurociência aplicada a vendas e tal. Por quê? Porque alguém bebeu da fonte, interpretou, colocou uma lente e está traduzindo. Sim. Eu não queria. Eu queria pegar a fonte, limpo, sem viés. E a partir da fonte, eu pudesse tirar as minhas conclusões, as minhas interpretações e fazer os meus links. E aí, cara, eu entrei numa turma que meus amigos, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, terapeuta, eu fiquei 3 meses, cara, tendo aula com o ChatGPT do lado, só para ganhar vocabulário, para entender o que eles estavam explicando. Eu saía da aula, eu saía com dor de cabeça. Livro pra você, fazia tempo que eu não sentia isso na minha vida. Eu falava, mano, eu sou uma mula aqui, não é possível. Porque só eu levantava a mão, só eu perguntava. Eu falei, eu sou o retardado da turma. Beleza, fui indo. Até chegar na primeira prova. Me esforcei, fiquei horas fazendo aquela merda. 9.4. Falei, porra, é isso! Porra, teve filho da puta que não tirou nota nem pra passar. Falei, esses filhos da puta, tava tudo fudido quieto. No vocabulário, todo mundo falando bonitinho. Rasgando o vocabulário. Ô, quieto! Aí, maluco, eu fiquei tão apaixonado com aquilo, cara. E eu... Uma das coisas que eu mais... Fora as amizades que eu fiz incríveis. Tem um amigão, Thiago, cara, que é um cara que é um psicólogo, um psiquiatra. Um cara não para de estudar, um cara é um gênio, é um crânio. Deus me deu a sorte de botar ele do meu lado. Então eu fazia aula com ele do lado. Então era ChatGPT e Thiagão. Como é que é isso aqui? Beleza. Eu fui aprendendo o negócio, né? Fui embora. Só que o que eu aprendi desse ambiente que eu achei do caralho? Mano, lá tem mestres e doutores. Gente com publicação de artigo científico para casa do caralho. Um monte.
Você fazia uma pergunta objetiva para a pessoa, que ela tinha embasamento científico. Sabe qual era a resposta dela para você? Olha, tem bastante estudo nesse sentido, o que deixa a nossa comunidade bem confortável com essa ideia. Olha, não há tantos insumos e tantos estudos que apontem esse caminho. Por enquanto, pra gente, tá incerto. A gente tá estudando, tá pesquisando. Percebe a simplicidade no negócio e a humildade. São uma das qualidades das pessoas mais geniais que eu conheci. Que eles tinham plena condição de dizer cientificamente que é, e foda-se, acabou, porque é. Eles não fizeram isso. Agora, no mundo, a gente conhece um monte de rapa-bosta que não sabe da verdade, né? E que ele crava que é aquilo. E ainda adora falar, segundo a neurociência, é isso aqui. E ele crava. Meu, a galera muito louca. Eu comecei a pensar, a galera começou a chegar pra mim, falou assim, então, temos que conversar. Mas lógico, não, me falaram que você fez neurociência, então nós que somos neurocientistas, temos que conversar. Eu falei, parou. O cara lê um livro e já se auto-intitula. Eu falei, parou. Eu falei, eu não sou neurocientista. Ah, não? Vai me indicar errado? Não, eu estudei neurociência, mas eu não sou neurocientista. Ah, não, tá. Tipo, tô desprezando. Eu falei, você tá louco? Eu percebi claramente que a pessoa não tinha consciência do que ela tava falando. Que ela não é uma neurocientista, nem de perto, entendeu? Não faz sentido. Por exemplo, eu tenho um amigo agora que formou junto comigo, inclusive dei parabéns pra ele hoje. Ele tá indo fazer um mestrado, ele vai se tornar um neurocientista, que é o Nando. Porra, eu falei, Nando, parabéns do caralho. É motivo de orgulho, um cara genial, uma turma que a gente ficou colado, porque a gente nivelava por cima. Como é que era aquilo? Como é que um provocava o outro pra ser melhor? Mas, meu, buscando esse negócio, você entende? Sim. Mas, não sem ser neurocientista. Então percebe, uma galera com um saber tão grande, tão enorme, e uma postura aqui, ó, ávidos por saber, sempre querendo mais. E uma galera que tem isso aqui de conhecimento já, copo cheio, tô sabendo de tudo. Aí a pessoa fala, por que eu não cresço? Por que eu não prospero? Por que não dá certo? Pra você acha que a humildade é um dos maiores... uma das maiores virtudes hoje do ser humano? Você acredita que seja ou não? Não, eu não acho que é uma virtude, eu acho que é inteligência. Né? Virtude... Mas que virtude, ele é um ponto interpretativo, certo? Assim como ética, assim como moral. Cada um tem uma visão do que é. Então, acho que aqui não cabe isso. Né? Lógico que a gente tem um preceito social que dita um caminho, uma regra, mas não é regra, certo? Cada um segue o que quer. Agora, eu acho que humildade não é essencialmente virtude, mas é uma coisa de gente inteligente. Porque se você é humilde, você se coloca na posição passiva. Quer dizer, você pode receber, você pode acolher, você pode absorver, você pode trazer o que tem de melhor do mundo para você. Quando você não é humilde, você começa do marco zero a repelir as coisas de você. Aí não é uma atitude muito inteligente. Sim. Porque não precisa dizer muito que acho que ninguém é detentor do saber. Então você pode ter muita confiança e muitos saberes hoje aqui, mas não sobre tudo. Aí a pessoa vem te entregar um ouro e você repele ela, porque você não consegue simplesmente olhar e se interessar por aquilo que ela está falando. Entende? Então eu acho que é, no mínimo, uma atitude inteligente. E não é falsa modéstia, tá? Humildade. Não é. Não, você é foda, fala, eu sou pica. E é mesmo, e vai lá, entrega, fechou, não tem que ter. É autoconfiança, você é bom, parabéns do caralho. Agora, no que você não é? Não é. Eu falo que, e eu atuo, né, com mentoria, então eu falo que a cultura japonesa, ela me ajuda muito nisso. Porque a gente tem muita tranquilidade em trabalhar com o conceito de mestre e aprendiz. Né? Às vezes, assim, pro conceito ocidental, a palavra tem muita força, né? Nossa, meu Deus, mas não! Quem que é mestre? É aquele que é bom nisso, ele vai te ensinar a fazer isso. Quem que é aprendiz? É aquele que é ruim naquilo, ele vai aprender com aquele cara que é bom nisso. Simples assim. Então, ao mesmo tempo que eu sou mestre, eu também sou aprendiz. Eu gosto de dar um dos maiores exemplos, né? Assim, que é dentro de casa. Eu sou mestre em muitas coisas, mas uma delas que eu não sou, em construir uma família, que eu não tive. Qual é o meu repertório? Qual é a minha bagagem? Só que, graças a Deus, quem eu encontrei no mundo e com quem eu casei? Com alguém mestre em construir uma família. Mas aí eu fui muito arrogante, muito soberbo, por muitos anos. E ela foi paciente. Cara, eu acho que eu encontrei meu irmão gêmeo aqui. Porque, olha, são tantas coincidências, cara. Cultura japonesa. A gente tá de blusa. Eu tenho meu braço fechado de tatuagem, tudo da cultura japonesa. Porque eu fui criado dentro da cultura budista. Tá. Né? A minha avó, eu tinha um goronzon dentro de casa. Né? Então eu cresci muito indo nas assembleias e tal. E aí, outro ponto.
a esposa, a criação da família, né? Eu vim de uma família que não tinha aquela estrutura que o mestre aprendeu lá na infância, né? E aí eu casei com a minha esposa, hoje eu tenho 20... Não posso errar, hein? 23 anos, eu acho, de relacionamento. Qual é o nome dela? Valquíria. Valquíria, essa é a hora que a gente vai descobrir se realmente você assiste os podcasts do seu marido ou não. Deixa o comentário. Vou deixar. Então são 23 anos de relacionamento e a família dela completamente diferente da minha. A dela, sim, tem uma estrutura familiar, o pai, a mãe, os filhos muito unidos, os irmãos. Tanto que eu queria ter, assim, vários filhos, né? Porque eles são em 4, a minha esposa é a caçula. Então eles tinham eles têm essa filosofia dentro de casa. Todos eles, por mais que chegaram em níveis altos de conhecimento, etc., nunca vi nenhum deles maltratando meu sogro, minha sogra. Por mais que o meu sogro e a minha sogra, por sinal, não tiveram tanto estudo, mas tem uma sabedoria de vivência, de vida, de humildade, de tratamento pessoal que é fora de série. Que eu costumo falar que eles são 2 anjos que apareceram na minha vida. Nossa, que é o meu sogro e minha sogra. Que lindo. Então, e eu vejo isso lá, né? Então, durante todos esses 20 e poucos anos, eu tento trazer, absorver isso daí e trazer para minha casa, né? Para eu tentar chegar perto desse patamar de semestre nisso daí que eu não tive, né? Então, você viu muita identificação, muito próximo. Muito. Cara, eu tô aqui muito emocionado por conta disso. É engraçado. Eu aprendi isso com uma amiga, eu falo isso pra todo mundo. Eu compartilhei, porque eu roubei e compartilho, então eu vou explotando, né? Ela me ensinou, eu chamo de Jesuicidência. Se você estiver vendo, é a Silvana, maravilhosa. Jesuicidência. Papai do céu vai deixando o seu rebanho espalhado por aí, e ele vai juntando. É isso. Não é à toa, né? Então, acontece que eu me perdi. Onde que eu tava? Você estava falando da sua esposa que... que eu fui arrogante, soberbo. Sim. Vivi a maior parte aqui. Pra você ter uma ideia do quão arrogante soberbo eu fui, eu separei dela, cara. Porque eu me achava muito foda. Aí eu fui pro mundo, eu desenhei KPIs da mulher ideal. Achei a mulher ideal. Aí foi uma bosta. Porque eu tinha tudo, era louco porque eu tinha tudo, mas não tava batendo. Aí eu comecei a aprender as coisas não lógicas. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Por Deus e por ela, consegui correr atrás. Ela me fez pastar por mais de um ano. Mas eu pastei, hein? Você não tem ideia, não. Você não tem aprender, né? Pra aprender. Mas foi assim, ó. Conseguimos voltar. E aí carregamos essa história. Até um dia que eu comecei a me aproximar desse lugar de desenvolvimento comportamental e consegui gerar consciência e autocrítica de falar, puta, você é um bosta. E aí foi do caralho, irmão. Porque pra eu começar a aprender, o exercício de autocrítica e desenvolvimento é cruel, porque ele é muito míope. Quanto mais perto, mais cego você é. Eu instituí uma regra pra mim. Eu falei, não interessa, tudo que acontecer daqui pra frente agora, você tá errado. Fim. Eu pra mim mesmo. Eu fiquei 2 anos assim. Não interessava o que falava. É minha, pode deixar. Foi me ajudando a gerar muita autoconsciência do que realmente era meu ou não. Aí depois de 2 anos, a relação polarizou, né? Aí ela... Aí eu falei, tô 2 anos nessa jornada, deu pra aprender muito. Falei, agora vamos tentar achar um meio termo? Nem eu, nem você, vamos, né? Bora! E aí a gente veio construindo essa jornada. E aí foi a hora que foi muito legal, que eu fiz essa descoberta muito rica, né? De falar assim, olha, você realmente é uma mestre. Domina, vai, faz, eu vou te seguir. O que você falar, o que você direcionar. Então nessa hora, é uma hora que você vai viver sempre quietinho, caladinho. Você vai ver, se eu tiver aqui, ela olhar, eu vou entender o que ela tá querendo dizer. Às vezes eu tô ali com meu filho mais firme, ela olha, quando eu consigo, né? Porque às vezes eu não consigo. Tô aprendendo ainda. Cara, eu passo muito isso em casa, cara. A minha criação, ela foi... Eu tenho pai no papel, mas nunca tive um pai presente, sabe? Na minha vida também. É o afetivo mesmo que é isso aí. A afetividade nunca tive, assim. Então eu morei com meu pai até os 10 anos, mas meu pai era um cara que trabalhava muito, enfim, nunca estava perto.
E quem sempre fez o papel de ambos foi minha mãe, né? E maravilhosamente bem. E a mesma coisa, né? O Daniel conhece um pouco da minha história também. Eu, desde muito jovem, eu peguei pra mim muita responsabilidade. Isso me criou vários traumas, cara. Vários. Até hoje, assim. Tem coisa que eu falo, Daniel, cara, me ajuda aqui, porque eu não consigo lidar com uma situação dessa. Preciso tratar isso em terapia. Mas isso pra mim foi... está sendo uma parada bem legal, por quê? Porque eu tô... Graças à ajuda muito da minha esposa e da minha sogra, cara, também. Porque assim, minha sogra é uma pessoa muito espiritualizada e ela sempre fala, Edgar, você tem que ser grato. Seu pai pode não ter sido o melhor pai, mas ele é o teu pai. Você tem que ser grato a ele por ele ter te colocado no mundo. E eu sempre falo assim, grato pelo quê? Por ele ter me feito ali? Só que quando você começa a entrar numa parada de espiritualidade, de entendimento, sei lá do que, cara, você fala, é verdade. Então assim, eu tenho que ser grato ao meu pai por ele ter me colocado no mundo. Mas ao mesmo tempo eu olho pra tudo que ele foi como pai e eu desenhei na minha cabeça que eu não queria ser para o meu filho como ele foi pra mim. Então, cara, isso me faz hoje ser o melhor pai que eu posso ser pro meu filho, cara. E minha esposa, ela é muito foda nisso, porque ela é a minha mestre dentro de casa, sabe? Que do caralho. Ela, direto, assim, cara. Porque eu... Às vezes a gente é criado no chicote, né, cara? No grito, né? Eu fui criado muito assim. Sim. Então não tinha aquele negócio de muito do amorzinho, de ser mimadinho. Não, cara. Era chibata, era grito. Você não tinha respeito muitas vezes, você tinha medo, né? E eu acho que tá provado por A mais B hoje que ter medo, uma criança ter medo do seu pai ou da sua mãe não é saudável pra nenhuma das partes. E ela, cara, ela é maravilhosa porque ela faz esse equilíbrio. Puta que pariu, cara. Não, minha mulher é minha mestre, sabe? Então assim... Amei, é isso. E A gente é muito abençoado, né, velho? Mano, demais, cara. Eu falo que minha esposa hoje, pelo amor de Deus. Mas assim, e aí a pergunta que eu queria fazer pra você é a seguinte. No meu caso, eu olhei para o modelo de família que eu tinha e falei, cara, eu não quero ter... Não de família, eu digo assim, de pai, né? E não quero ser para o meu filho assim como o meu pai foi pra mim. Você teve isso em algum momento ou não? Você, até pela questão da arrogância que você falou, não, vai ser desse jeito e tal. Uhum. Você teve esse tipo de pensamento ou não? Foi na porrada mesmo, na questão da arrogância, sua mulher te dando chibatada, como que foi? Eu acho que um pouco dos dois, né? Começa o exercício de não quero, tanto que eu tinha raiva, eu queria separar, eu queria esse lugar de distância, que é o que eu te falei da questão do plot twist, né? Que é o momento da virada. Eu reconquisto esse pai aos 32 anos de idade. Então hoje a gente tem uma relação aí há, vamos dizer, 9 anos. Então, mas é uma relação próxima ou é só de respeito? Não. O mais próximo que dá pra ser hoje, sim, certo? Mas de presença, da gente beber junto. Ontem a gente tava junto, foi meu aniversário, ele tava lá, então a gente tava bebendo comemorando, certo? Se abraçando, ficando junto. Até estranho, a gente tava sentado assim, ó, tinha uma distância, né? Aí ele, senta mais perto aqui, senta, vem cá. É novo, você entende? A gente é estranho, a gente tá ali meio... É estranho, é completamente estranho. Não é? Né? Meu filho viu uma foto dele pescando no Araguaia, pescador bom. Aí ele, pô, o tamanho do peixe. Filho, é o Di, né? Que é o Di Chan. Ele, pô, eu quero pescar, pai. Eu falei, então vamos falar com quem manja, né? Ô pai, Gabriel quer pescar. Não gosto de pescar em açude não, odeio açude. Aí eu falei, acho que ele não entendeu. Deixa eu passar. Aí de novo eu trouxe ele. Já falei, esse negócio é ruim, não conta comigo não. Aí foi ele. Pelo Gabriel, né? Falei, isso, pai. Ele, tá bom, vamos. Mas não vamos agora tá frio. Vamos ver mais pra frente aí. Tá bom, pai, beleza. Aí ontem a gente falou de novo. Falei, pai, eu tento ali, mas vou dando espaço. Você tem que pular pra dentro. Não dá, né? E esse momento foi possibilitado e aconteceu, e eu gosto muito de falar desse momento, porque todo mundo fala dessa argura e dessa raiva com o pai e infelizmente acaba ficando aí. E a mensagem que eu quero deixar é o contrário. A mensagem que eu sempre quero deixar é assim: enquanto há vida, há tempo. Se você tá longe, se você tá afastado do seu pai, faz a sua parte. A minha parte foi conseguir responder uma pergunta genial
que um amigo me fez, muitos anos atrás, hoje talvez mais comum. Paulo, meu amor, tem quase 70 anos de idade. É um cara que é um mestre na minha vida, um cara que eu amo. Ele olhou pra mim e falou assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E aí eu falei pra ele, ué, ter razão. Falei, caralho. Porque senão como é que eu vou ser feliz? Ele falou, então tá, tem razão. E ele Você tá de sacanagem, Thiago. Para com isso. Por favor, produção. Deixa eu ver. E ele me perguntava isso periodicamente. Um dia, eu comprei meu primeiro carro. Primeira vez que eu comprei sozinho. E levei pro meu pai. E aí mostrei pra ele. Aí meu pai olhou, obrigado. Falei assim, mas é um carro usado, né? Aí eu voltei muito triste, né? Com raiva. E falei pra esse amigo, eu falei, porra, velho, vociferando, né? Você não sabe o que ele falou pra mim? Bravo! Ele falou, mas você foi lá pra fazer o quê? Eu falei, eu fui lá pra comemorar. Ele falou, e por que você não comemorou? Eu falei, mas como que eu vou comemorar? O cara que eu fui comemorar cagou na minha cabeça. Aí ele falou, ué, independente, você não foi pra comemorar? Comemore. E aí naquele dia eu comecei a entender o que ele estava falando. E aí novamente ele me perguntou dessa vez. E aí quando ele me perguntou, eu falei assim, então eu quero ser feliz. E ele falou, então tá bom, vamos ver. Eu passei 1 ano em silêncio com meu pai. Quando eu digo 1 ano em silêncio, a gente sempre discutiu, a gente sempre conversou, debateu, que terminava em briga. Nesse meu propósito, eu pactuei que eu passaria todo o tempo que eu pudesse com ele, mas eu não brigaria nunca mais com ele na minha vida. Portanto, eu não podia conversar com ele. Então, por 1 ano, ele falava, é mesmo, pai? Interessante. E por Cara, que e como isso? você conseguiu isso? Porque eu tava com um propósito firme de amar. Só. 1 ano depois, a gente tava na casa da minha irmã, Silvia, lá em Goiânia. E a gente tava tomando uma. E japonês, culturalmente, tem um negócio que quando ele toma é a hora que ele consegue. E aí não sei qual foi o contexto, o que rolou. Meu pai pegou, tomando, bravo. Que nem você, com essa cara de bosta aí, balançando, concordando com tudo. Meu filho não é assim. Meu filho tem personalidade, ele tem opinião, ele fala. Não é assim. Falei, porra, pai. Eu tô há 1 ano esperando pra ouvir da sua boca que a minha opinião é importante pra você. Você não tem ideia de como eu tô feliz. Aí nessa hora ele, como assim? Aí eu contei, pai, eu assumi esse propósito. E eu vou ser feliz com você. Da forma que eu puder ser. Ele falou, não, mas eu quero que você fale comigo, sua opinião é importante, eu quero saber. Eu falei, eu sei, pai, mas invariavelmente a gente discute, a gente briga. Ele falou, não, a gente não vai. Eu falei, então tá bom, paizão. Vamos tentar. Mas saiba que se a gente cair nesse lugar, eu vou correr lá pra aquele cantinho. Vou enfiar a rabo entre as pernas e vou ficar quietinho. Combinado? Combinado. E a gente começou. Deu outra. Na primeira, 45 minutos de monólogo. E de repente apareceu algo novo. Não, também não quero discutir. Não quero brigar. Deixa pra lá. Cada um tem a sua opinião. Tá certo, pai. 45 minutos, virou 40, que virou 30, que virou 20, que virou 15, que virou 10. Até uma hora que a gente começou a aprender a conversar. Respeitando. Tempo real. Caralho, que loucura. E aí isso começou a oportunizar pra gente um novo momento, um recomeço. E uma das coisas mais bonitas e importantes que me permitiram gerar esse afeto, que é o que eu procuro trazer para as pessoas quando a gente fala sobre comportamento, é entender que ninguém vem por geração espontânea nesse mundo. Nós todos somos uma evolução contínua de todos os nossos antepassados. E eu comecei a analisar sobre outra ótica. Não sobre quão bosta ele era, para mim. Mas do que ele recebeu, o que ele deu. E aí, meu pai, ele começa a história de vida dele de trabalho com 7 anos de idade.
na quitanda. Nessa época, o pai dele vem para São Paulo para trabalhar, para buscar dinheiro. Ele fica fora de casa por 6 anos. Nunca fez uma ligação, nunca mandou uma carta e nunca mandou R$1. Quem assumiu a bucha? Meu pai. A irmã mais velha é mulher, então não tinha muita representatividade, principalmente na cultura japonesa. O mais velho homem picou a mula, saiu fora e ele ficou lá. Com 12 anos ele já era a principal renda da casa. Trabalhava no escritório de contabilidade. Segurou já. O pai, enquanto estava presente, não se direcionava aos filhos, não trocava com os filhos. O único momento que ele dava atenção para os filhos é quando os filhos faziam coisa errada, porque ele ia dar bronca e ele ia corrigir. Meu pai não fazia coisa errada. Ele só fazia a coisa certa. Portanto, qual o afeto que ele recebia, a atenção que ele recebia? Nenhum. Já que ele fazia tudo certo, não precisa de correção. Com 15, eu acho, 16, meu pai compra um carro e dá pro pai dele trabalhar na quitanda. Meu avô bêbado bate o carro, sem falar nada, sem abrir a boca. Ele conserta o carro e devolve. E de lá pra cá ele nunca deixou de cuidar dos pais. E nem da família inteira. Cuidar sobre a ótica que ele tinha, que é ser um provedor. E aí quando eu olho o que ele teve e o que ele me deu, que foi um pai ausente, mas que tentou por vezes estar presente. Um pai que, embora ausente, foi responsável financeiramente. Um pai que, embora não desse amor, não desse afeto, desse educação, orientação, correção, era cruel. Eu já dormi no chão, pra você ter uma ideia, para aprender uma lição do meu pai. Eu comecei a perceber tudo isso. E aí fiz um balanço. E parei de perguntar se eu tinha um pai bom ou um pai ruim. Mas eu perguntei. Da referência que ele recebeu, ele me deu mais ou menos? Me deu mais. Então ele se superou. Porque ele me deu mais do que ele tinha. E aí eu gosto muito do conceito que o pessoal traz da constelação familiar, que é a visão de passar o fardo mais leve. Então, do fardo que ele recebeu, ele me passou o mesmo, mais pesado ou mais leve? Mais leve. E nesse momento, onde eu tinha muita raiva, eu comecei a ter muita gratidão. Muito amor. Porque ele se superou. E ele me deu o melhor que ele tinha, naquele momento. Embora não fosse o melhor pra mim. E quando a gente começou a viver esse novo momento, um dia a gente estava na casa dele, bebendo um vinho. Nunca vou esquecer essa cena. A gente estava sentado literalmente assim, nessa posição. Você está na posição do meu pai, você é um primo, aqui é um outro primo, e eu. E os primos mais novos estavam se queixando dos seus pais, pra ele. Eu tava pegando a taça de vinho, levando pra boca, assim, ó. E aí ele falou assim, fulano, eu vou falar fulano pra não ficar expondo, tá? Tá. Não faz assim como seu pai. Faz como o Thiago fez comigo. Cara, nessa hora, eu tava tentando me esconder atrás da taça, assim, ó. Eu falei, meu Deus, Aí ele falou assim, ensina o seu pai a ser pai. Mais vale você tentar por uma vida e por um dia descobrir o que é ter um pai, do que nunca saber. E aí quando todos eles foram embora, uma das raras vezes que eu vi meu pai chorando, ele olhou pra mim e falou assim, me perdoa. Me perdoa. Eu errei muito com você. Eu queria te agradecer por você nunca ter desistido de mim. E isso, pai, é importante que você saiba. Porque você vê os cortes que doem. Mas saiba que tem muitas memórias boas e de amor. Principalmente do que a gente está vivendo e construindo. Eu te amo. Por isso que eu digo para todo mundo. Enquanto a vida tem tempo, vai pra cima. Não se permita cair nesse lugar convencional. Dizer, eu não tive, eu não vou ter, vou terminar guerreado, vou terminar brigado, vou terminar distante. Não precisa. Se você não for arrogante o suficiente,
para saber o seu lugar. Que é um lugar de filho. Quem tem que se adaptar é o filho, não o pai. Cria proximidade. Constrói pontes. Ele vai vir. Não tem como você mudar a sua ação com alguém sem que ela mude para com você. E aproveita os anos que lhe restam e vai viver esse momento lindo. Porque dá. Só depende de você. E se você vai querer fazer. Ou não. Você vai escolher querer estar certo e continuar guerreando pela vida inteira. Sem saber. Esse foi um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. Não para ter só uma melhor relação com meu pai. Mas sabe para quê? Para eu poder me libertar. E poder ser o melhor pai que eu poderia ser pro Gabriel. Porque agora eu não estava mais preso naquilo. Eu não tinha mais raiva. Eu não tinha mais rancor. Eu tinha amor. Eu tinha afeto. Eu tinha carinho. Isso está sendo muito importante para mim. E tô vivendo isso. Como eu falei para vocês. A gente é um relacionamento novo. Se você enxergar a gente juntos, meu pai e eu, parece dois estranhos. Mas a gente tá tentando. Devagarzinho a gente vai dar certo. Lá. É isso. Caramba. Eu particularmente... A gente pode fechar esses tablets aqui. Não, tá... Não tem roteiro, não tem mais nada, cara. Só tem emoção. Eu posso dizer assim, cara, foi uma aula pra mim. A gente ainda não acabou, mas está sendo uma aula. E mais do que uma aula, assim, tá sendo um tapa na minha cara. Eu cheguei aqui pra gravar hoje esperando muito do que você ia entregar. Tenho a absoluta certeza que você entregou muito mais do que eu esperava. E, cara, a gente tem um roteiro aqui, né, que eu e o Daniel, a gente escreve e tal. E esse chegou, eu falei, a gente vai falar sobre isso. Aí você falou assim, segue o barco. Não precisa falar o que vocês vão falar, vamos trocando ideia. E tudo que eu passei aqui, cara, eu acho que não... Nós não falamos uma vírgula. Mas foi muito melhor. Foi, cara. Isso que talvez esse seja o legal do podcast, né? Numa troca de ideias, assim, é uma conversa e tá sendo muito proveitosa pra mim, principalmente. Porque eu acho que muito do que você falou se aplica na minha vida, no que eu vivo com meu pai, no que eu vivi com meu pai e no que eu quero viver com meu pai. Então, cara, antes da gente encerrar aqui, porque ainda tem um tempinho ainda pra gente falar, quero te agradecer por essa aula, cara. Obrigado mesmo. Imagina, valeu. Eu que te agradeço. Obrigado. E deixa eu te falar uma coisa. Todo dia, quando eu inicio meu dia, eu faço uma oração do Pai. Eu só peço uma coisa pra Ele. O Senhor, meu Deus, me capacita. Me usa como instrumento das suas mãos. Me leva para falar com os teus filhos. Para transmitir a sua mensagem. Tudo isso que você falou pra mim aqui agora não é meu. Saiba que é dele. A gente tá aqui porque a gente tá aqui. A gente entrou aqui porque a gente entrou aqui. Tenho certeza que ele tá presente. Tenho certeza que ele queria te mandar esse recado. É isso que eu tô vivendo hoje na minha vida. Eu tô solto. Eu tô livre. Pra servir. Só isso. Se a gente entrou aqui e a gente falou sobre isso, é porque a gente tinha que falar sobre isso. Tenho certeza. Não sou eu. Mérito é dele. Obrigado. Bom, vamos lá. Cara, depois dessa aula aí toda, vamos falar um pouco sobre da sua trajetória empresarial. Vamos tratar um pouquinho sobre isso. Fala um pouco, quando que você iniciou essa trajetória, como que foi? Eu tô até meio perdido, cara. Fala aí como que você começou e vamos... Fala o que você quiser. Fala um pouco aí, você já é um cara que teve 7 empresas, já faliu, já se reergueu, agora tá fazendo uma ressignificação, não é isso? Mas assim, você tá deixando algumas empresas, algumas coisas de lado para fazer algo que te dê talvez mais prazer, que seja viver hoje com a sua família, entregar muita coisa para os seus mentorados, entregar a palavra como você acabou de falar. Fala aí, cara, conta aí. Cara, a minha trajetória inicia na publicidade. Então,
Meu primeiro vestibular, eu prestei 7 vestibulares diferentes para 7 formações diferentes. Você entendeu como eu sabia o que eu queria. Por sorte, eu passei em hotelaria em Bimorumbi e falei, pronto, vou me agarrar aqui, né? Passei em alguma coisa. Eu nunca fui bom, eu nunca gostei de estudar. Depois de muitos anos eu fui entender, né, o que eu não gostava de estudar. E aí meu pai, nesse momento, apareceu e falou, você não vai fazer nem fudendo, eu não vou pagar. Ele falou, porra, não faz sentido. Você não faz a menor ideia que você quer. Aí eu fiquei mais puto ainda, né? E vamos fazer um combinado? Faz um cursinho. Guarda um tempo. Você já passou nessa porra. Que não tem desafio nenhum. Se você fizer um cursinho, pior não vai ficar. Mas vai que você descobre. E foi do caralho, por isso que eu falo. Sem afeto. Sem luva de pelica. Sem cuidado. Dando no meio. Mas do jeito dele, deu educação, certo? Foi muito legal, porque esse tipo de cursinho que eu vivi, eu tive uma certeza. Eu falei, porra, eu quero trabalhar aqui, ó, na área de comunicação. Eu sempre fui aficionado por TV, sempre gostei muito. Quando novo eu morava lá, perto da Globo, que era ficar na São João, no Milcão, sabe? Uhum. E um dia os moleques chutaram a bola na rua, fui buscar, né? Joguei a bola pra dentro. Falei, ô, peraí que eu já volto. Tava parecendo um molequinho de rua, tá ligado? Bermuda, sem camiseta, descalço. Eu fui lá na Globo. Aí, toquei lá. Falei, menino, o que você quer? Eu falei, tio, eu quero aparecer na TV. Ele falou, como assim? Não, pera aí, vou te direcionar. Aí me direcionou lá pra moça da recepção, ela ficou preocupada. Não, mas quem é a sua mãe? Ela foi pegando dados, eu tinha um telefone, então ela ligou tudo. Olha, seu filho tá aqui na Globo e quer aparecer na TV, tudo. A gente tá preocupado, porque ele tá pelado na rua. Não, peraí, meu Deus. Tô indo aí. Aí minha mãe saiu do trabalho, foi lá. Aí ela olhou e falou, olha, tem muito talento, né? Vai lá, investe nele. Acabou que não deu certo, né? Cheguei a fazer um comercialzinho e tal. Mas não tinha condição, né? Não dava pra ficar levando, não tinha dinheiro, né? Então minha mãe tinha que ir pra cima. Mas eu guardei isso, né? Então sempre foi importante pra mim. E aí eu falei, mano, eu quero saber como é que rola essa parada. Aí eu fui estudando. Falei, pô, beleza, fechou. Então eu vou fazer publicidade e propaganda. Aí foi do caralho. Porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu cravei, falei, vou passar. Peguei as 3 melhores que tinham na época. Por ordem, eram sempre alternando, né? Nessa época, FAP e SP. E terceiro lugar, a Casper Libero. A USP era em quarto, pra você ter uma ideia. Aí, travei nas 3 e falei, eu vou passar em uma delas. E foda-se. E pum! Estudei, mano, que nem um corno. Fiz. Passei nas 3. Cara, eu nunca fui um bom aluno. Eu não era um aluno nota 10, a não ser quando eu queria. Mas você tinha dedicação e tinha um propósito. Eu vim descobrir isso depois. Porque eu não gostava do ensino tradicional. Eu não gosto do estudo pelo estudo. Agora, se eu drivar que eu quero aquilo, e aquilo for relevante e interessante, você tem uma ideia. Eu não era um aluno nota 10, combinado? Mas um dia, na minha cabeça, eu e um amigo geramos uma concorrência velada de uma aula de química. Eu e o gênio da sala. E aí a gente estava determinando quem sabia a tabela periódica de cor. Irmão, você tá louco. Você não tem ideia do que eu fiz. Primeira vez na vida que a turma foi pedir cola pra mim. Rasei. Acabou o desafio. O que aconteceu? Nota fez... Já era. Você tinha que estar sempre sob um desafio. Alguma coisa. Tinha que fazer sentido, né? Fui lá, passei nas 3, tal. Fui embora, toquei o pau. Toquei carreira, 10 anos de carreira. Em agência. Queria criação. Primeiro não sabia, consegui um estágio numa ONG. Trabalhei lá, trabalhando lá, olhei e falei, puta, eu quero criação. Você entender, cara, é foda, principalmente nessa época. O extrato da galera que é criação é um extrato ridículo, pequeno, porque é muito difícil mesmo. Então minha turma, por exemplo, começou com 40, terminou tipo com 20, desses 20, sei lá, 85% foi dragado para atendimento. O resto se dividiu entre as outras áreas, planejamento, mídia, criação. E eu, nesse momento na faculdade, por isso que eu te falo dessas decisões, elas são uma construção, percebe? Não é geração espontânea. Na faculdade, o pessoal das grandes agências passavam para pegar a molecada para levar para atendimento. Então você já vai empregado, você já vai ganhando bem, uma puta agência. Passaram o rodo, eu falei, não quero, obrigado. Porra, você não vai? Não vou. Quero criação, vou trabalhar. Você tá louco, irmão, você não vai dar conta, você não vai conseguir entrar. Aí eu vou. Passou um tempo, professor meu, inclusive é meu amigo até hoje,
A gente tem um relacionamento, né? Relativamente falando, né? O Fernando Dinelli, maravilhoso, cara fantástico, me ensinou muito. Inclusive salvou uma vez pra mim num trabalho que a gente fazia de entrega, cara. A gente virou, pivotou a 12 horas da entrega do projeto. Do caralho, o cara que eu admiro tremendamente. Hoje um amigo. Falou, irmão, eu tô saindo da agência que eu tô. Ele tava sendo tipo pleiteado pra ser sócio. Então ele era um cara, um head da área de atendimento e planejamento. E ele falou, eu acho que dá pra você ficar no meu lugar. E aí me provocou pra caralho. Porque era um cara, pica, foda, que tava me reconhecendo. Que na época era pra ganhar 3,5 pau. Eu tô te falando isso daí uns 22, 23 anos atrás. Então era dinheiro pra dar com pau. Pra você ter uma ideia, eu fui ganhar esse dinheiro tipo uns 5, 6 anos depois. Eu falei, puta, deixa eu pensar. Pensei e falei, olha, queria te agradecer muito, mas não. E ele falou, por quê? Eu falei, eu quero criação. Porque eu quero criação. Irmão, eu vim pra esse rumo, montei um ranking das 10 agências que eu queria, comecei a rodar todas elas. Nessa época as agências que o cara atendia, você pode dar uma olhada no meu portfólio. Fui encontrando os diretores de criação, enquanto ele me criticava ali, eu pegava as dicas, tal, não sei o que, e eu já tentava buscar um lugar. Um desses caras olhou, falei pra ele e tal, ele, porra, irmão, não dá. Eu falei, irmão, deixa eu sentar só do seu lado, só sentar. Não quero mais nada. Se você me usar, eu trabalho de graça pra você, não tem problema nenhum. Se você achar que eu vale alguma coisa, mas deixa eu ficar aqui. Porque você tá falando que eu evoluí, tenho que evoluir, eu tenho que aprender, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho referência? Sozinho, trancado na minha casa, eu não tenho quem ver. Fiquei, o cara, vou pensar. Tá bom. Fiquei ansioso, né, esperando. Um dia, passou um dia, chegou um e-mail pra mim. Mano, um dos e-mails mais lindos. Me arrependo até hoje, não tem impresso essa porra igual lugar num quadro. Mano, o cara escreveu um poema pra mim, velho, você acredita? Pegou, colocou latitude, longitude e falou, espero que você goste dessa posição que é orientada ao sol, porque é onde vai ficar a sua mesa e você vai sentar e você vem pra cá. Meu, foi tesão, cara, eu chorei, velho, fiquei louco. E ele conseguiu ainda, além de tudo, uma ajuda de custo. Mas que era uma ajuda de custo assim, que não cobria nem os custos, né, na verdade. E comecei ali, e ó, ralando, velho, ralando, que não louco, nem retardado. Dali pra frente, cara, foram uns 3, 4 anos assim, comendo pão que o diabo amassou. Trabalhando que nem um retardado, ganhando nada. Todo mundo crescendo, estourando. E eu lá, fudido. Até um dia, que aconteceu uma das paradas mais loucas da minha vida. Não sei por quem, de que jeito ou de que forma, alguém virou, me indicou pra uma headhunter. Ela olhou e falou, eu era diretor de arte, hein? E ela falou, eu tô numa posição de redator, não sei o quê. De cara eu já falei, não sou redator, sou diretor de arte. Ela, não, veja bem, mas que... E insistiu, eu falei, e eu não. Eu não. Mas que caralho, ela falou, mas você nem ouviu o salário. Aí o que ela falou? Acho que foi esse o primeiro, inclusive. Ela falou, mas paga 3,5 pau. Aí eu falei, quanto? Ela falou 3,5 pau. Eu falei, o que você precisa? Aí ela olhou. Falou, não, mas o seu currículo esteja assim, assado. Eu falei, demorou. Mano, comecei a fabricar o currículo, né? Peguei toda aquela bagagem, aquela experiência e comecei a empurrar pra redação, né? Forçar o barraco. Mas sem mentir, só forçando mesmo a mão pra redação. Fui lá fazer a reunião com o diretor de criação, Beto, um dos mestres da minha vida. Amo pra caralho, me ensinou muito, mas muito. Olhou pra ela, fez assim, ela olhou e falou assim, não te falei? É ele. Assim. Eu, tipo, que porra que tá acontecendo? Parece uma parada muito louca, esotérica. E depois que eu fui descobrir, eles tinham uma parada meio espiritual, assim, tá ligado? Eles viam, tipo, a aura, não sei o que é. E eu até hoje não entendi, mas eu fiquei assustado. Eu falei, mano, porque era um negócio, tipo assim, a gente quer você. E não tinha fit, tá ligado? Aí caiu o dono da agência. O dono da agência liu o currículo na hora e falou, pô, não é um redator esse cara. Né? Aí foram, conseguiram, puxaram. Aí beleza, eu fui. Irmão, o primeiro projeto que eu entrei e peguei era uma concorrência por alinhamento mundial da Arcor contra a Léo Burnet. Tranquilinho, coisa boba. Quer dizer o quê? É uma concorrência pro forma, certo? Ele abre com um monte de agência pequena pra falar que eu abri, segui o protocolo, mas quem vai ganhar já é a agência oficial, né? Tal, não sei o quê. Aí beleza. Aí o dono da agência pegou, falou o seguinte, quero que vocês participem disso. Botou pra dentro, o Beto olhou, falou o seguinte,
eu vou segurar a agência no peito, vocês vão cuidar da concorrência. Aí juntou eu, mais meu parceiro, Daniel Brasileiro, que era o diretor de arte. Vamos pra cima criar essa porra. Irmão, começamos a criar, roteirizar. A gente montou, na época, o primeiro site 360. Não tinha botão. Tudo era um ambiente. Era um quarto de um jovem, um chiclete, um top online. Você clicava nas coisas, no rádio, no som, na porta, a interação. E conforme você girava o mouse, ele girava no quarto, como se estivesse no ambiente. Não tinha essa parada. Irmão, a gente montou esse projeto em 3 dias. A gente foi pra 25, comprou as coisas, foi pro apartamento dele, desmontou o apartamento dele, montou um ambiente, fotografou, criou arte, roteirizou, escreveu tudo. Personagem, nome de personagem, desenho, script, o caralho. Levamos lá na Arcor, apresentei o projeto, vendi o projeto. Eles, irmão... E você era agência pequena. A gente era o Zé Bosta. Tá, o que era em tese não ia ganhar, justamente. Não era, esquece, nunca aconteceu isso. Aí voltou, eles falaram, galera, fudeu. Falei, por quê? Ganhamos. Não, ele falou, os caras chamaram a Léo de novo pra lá. Eles não ganharam a concorrência. Eles estão dando uma chance pra eles refazerem o projeto. Sabe quantas vezes a Léo voltou lá? 3 vezes pra refazer o projeto. Ele falou, não teve jeito, irmão. Nós ganhamos. Puta que pariu. Foi a minha chegada, assim, ó. Pum. Falei, porra! Sucesso total. Foi do caralho, velho. Tocamos esse projeto, fomos pra cima, arrebentamos, beleza. E fui tocando. E fui crescendo lá, devagarzinho. Então, diretor de arte, depois consegui virar diretor de arte que eu queria. Aí depois, como eu tinha esses skills, eu virei coordenador da criação. E aí um dia, esse dono da agência, muito loucão, pegou, me chamou na sala dele e falou o seguinte: eu mandei toda a criação embora. Só vai ficar você. Seu desafio vai ser remontar a área. Você quer? Eu falei, ô, você tá louco, velho? Eu falei, não fala assim. E era tudo gente brother, principalmente o Beto. Eu falei, que é costume de mestre aprendiz. Eu falei, nem fudendo. Eu falei, peraí, dá um tempo, conversar. Cheguei pro Beto, vim conversar. Uma escadinha assim, ó. Na hora que eu subi, ele já tava assim, ó, dando risada. Eu lembro até hoje. Eu falei, você sabia, né, filho da puta? Ele falou, lógico. Eu falei, pô, irmão, como você não me conta? Ele falou, nada. Ele falou, vai pra cima. Eu falei, não vou. Você tá louco? Ele falou, vai. Ele falou, o que você acha que eu tô fazendo todo esse tempo? Eu tô te preparando. Era só questão de tempo, irmão. Você vai pegar. Se você não pegar um outro, vai pegar. Eu te preparei, você vai pegar, é seu. Cara, eu não acreditei naquilo, velho. Resumo da ópera, peguei, virei diretor de criação dessa porra. Fui do caralho. Foi uma experiência incrível. A gente estava tipo 6 meses sem ganhar concorrência. Entramos, conseguimos ganhar todas as concorrências que a gente entrou durante a gestão que eu fiquei. E aí, moleque novo, cheio de sangue no zóio, não tinha muita experiência com gestão, essas coisas. Comecei a conflitar pra caralho e comecei a me ver infeliz. Os caras começaram a me ver infeliz. Comecei a briga com um sócio. Porque o cara falou, contrata a molecada aí, gira 1 mês no PJ, se for bom mesmo, eu registro. Não, 1 mês não, 3 meses. Ele demorou. Deu 3 meses, moleque puto, insatisfeito. Qual foi a treta? Ele falou, ele não registrou nós. Aí eu falei, caralho. Fui lá falar com ele. Ele falou, não, esqueci, não sei o quê. Aí ele não queria comprar briga com outro sócio. Falou, não, segura mais 1 mês aí. Só que nessa época não era de boa como é hoje. Isso daí representava tipo uns R$500 a mais no bolso deles. Ah, não, a gente não chegou num acordo. Falei, ó, eu represento a empresa. Eu tenho palavra, uma só. Eu vou tirar do meu bolso e vou pagar. Se a empresa não tem palavra comigo, é com vocês. Mas eu tô pagando. Virei as costas e andando. Aí ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Você quer arrumar briga comigo? Eu falei, eu não quero nada, mas se você quiser eu tô pronto. E aí foi o meu fatídico fim da minha carreira publicitária. Porque aí, somado a isso, eu descobri que não era isso que eu queria, que era o que eu atingi, a direção de criação. Aí eu fui empreender. Empreendi no total por 13 anos. Fui pro varejo, porque eu trabalhei dos 12 com varejo, eu achei que era aquilo. Não era aquilo. Tomei no cu. Aí, por isso que Deus é importante, percebe? Um amigo pegou, me chamou e falou assim, ô, tem um curso aqui, velho, que é pra salvar o negócio. Vem pra cá. Eu falei, vamos pra lá, embora. Cheguei lá. Marcel, obrigado, irmão. Fui lá, tinha nada a ver com salvar o negócio. Mas começou a me ajudar a entender muito quem eu era, como dono de negócio. Aí, catei, comecei a entender. Peguei uns caras, eu era o mais novo, tudo matuto velho, os caras experientes. Eles falaram, irmãozinho, você tá quebrado, você só não tá querendo admitir. Aí eu falei, porra,
Chorei, velho. Foi a última época que eu mais chorei na minha vida. Reuni toda a minha galera assim, ó, chorando assim, ó. Desculpa, eu falei, porque japonês tem uma parada de honra que é cruel. Meu, quebrei, catei tudo que dava. Pra você ter uma ideia, eu vendi o último equipamento, faltando 12 horas pra eu entregar a loja. Catei a grana, paguei todo mundo que tinha que pagar, priorizei a galera primeiro, depois os fornecedores. E aí, cara, fiquei carregando o tributo pra frente, ali, dívida. Fui terminar de pagar 2, 3 anos depois. E comecei a entrar nesse lugar. Comecei a me enveredar por esse caminho. Quando eu menos vi, junto com esses brothers, comecei a fazer alguns projetos. Os caras começaram, puta, que legal, que legal. Quando eu menos vi, tinha caído pra dentro de agência de novo. Só que eu não queria fazer uma agência padrão. Eu falei, eu quero ser a antítese dessa merda, porque eu nunca quis voltar pra agência. Porque eu tô encurtando, né? Porque... Comecei a tocar isso. Montei, no começo eu falava que a academia da marca, ela era anti-agência. Então tudo que a gente era do contrário. Comecei a construir esse modelo e fui validando ele ao longo dos anos. Lá pelo 5º ano de agência, eu tinha estressado tudo que eu sabia de marketing e eu não tinha chegado no modelo que eu queria. Aí eu falo pra todo mundo, foi muito mais um grito de desespero do que uma estratégia. Eu peguei um mestre da minha vida, um amigo enorme, meu primeiro cliente, me deu do que eu sou grato, ele enormemente me deu a minha primeira chance. O cara que me ensina, foi o cara que mais me bateu na vida, foi o cara que mais me ensinou. E aí, em determinado momento, daí que a gente já tinha intimidade, já tinha confiança, né? A gente já trocava francamente. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Você é burro? Aí ele falou, por quê? Eu falei, caralho, você me pediu pra te levar pro norte. Ele falou, foi. Eu falei, eu montei a estratégia pra te levar pro norte. Foi. Eu virei as costas e mandou todo mundo ir pro sul. Você quer se fuder? Aí ele, como assim? Como que eu devia ter feito? Eu falei, assado. Ele, tá bom, pode fazer. Na hora que ele falou, pode fazer, eu falei, simples assim? Ele falou, eu falei, peguei, tá aqui. Que eu percebi que o cara, conforme eu ficava distante dele, ele perdia sustentação estratégica, então ele se perdia sozinho. Conforme eu comecei a colar nele e cuidar dele, a parada chegava até o fim, chegou até o fim e gerava resultado. Aí eu falei, puta, tá aqui. É isso. Aí eu comecei a ficar próximo. Aí o cara começou a me trazer para fazer gestão de pessoas, financeira, processo. Foi o primeiro cara na vida que me chamou de mentor. Ele falou, você pode ir nessa reunião para mim? Eu não lembro até hoje, acho que era uma fusão, uma aquisição, ele ia comprar, não sei o que era, uma empresa e tal. Aí eu falei, mas pra quê? O que eu tenho a ver com isso? Tipo, nem tem muita experiência. Ele falou, você tá louco? Você acha que eu vou pra uma reunião dessa sem meu mentor? Na hora que ele falou isso, cara, eu quase chorei. E sua mentoria hoje é do quê? Porque eu confesso que um dia eu tava vendo uma entrevista do Ivan Moré. Sim. Aí eu falou, meu mentor, tá, o Thiago. Eu falei, porra, o Thiagão, cara. E do que você fala exatamente na mentoria? Eu atuo com neuromodulação para ajustes de percepção com os estímulos do mundo interno, o gerenciamento deles e a implementação de tomada de decisão estratégica. É uma forma complexa de dizer que eu ajusto a forma da pessoa perceber o mundo, elaborar esse estímulo e decidir. Então, se eu ajusto a forma como ele vê, gerencia e decide, um dono de negócio, naturalmente eu ajudo ele a prosperar mais. Porque às vezes ele está tomando decisões que são decisões que ele mesmo está sabotando o próprio negócio. E ele não percebe, ele não está consciente naquilo. Às vezes ele está seguindo um viés comportamental, um modelo de criação. Ele está repetindo um processo. E hoje essa mentoria está para o mercado, você tá pegando mentorados ainda. Que isso, no tempo, profissionalizou-se. Então ali foi a primeira vez que eu comecei a fazer de forma assim, ó, genuína, aberta. A maior parte do meu tempo ali eu passei em silêncio, quietinho, só de boca a boca indicação. Hoje, é o que eu te falei, de estar fazendo offboarding de algumas operações e estar dedicando mais. Hoje eu estou hiper concentrado aqui, né? Hoje, pra você ter uma ideia, eu demorei 5, 6 anos para fazer 5.000 horas de mentoria, que era um marco acadêmico importante para mim. E isso é importante porque eu não tenho produto de massa. Então, quando eu falo 5.000 horas de one-on-one, que foi abril do ano passado. Abril do ano passado para abril desse ano, eu já fiz mais 1.500 horas. Então agora está muito acelerado. Tem muita gente. Então hoje eu trabalho profissionalmente com isso. Mas que é o que eu falo, é meu ikigai, né? Hoje não é meu trabalho. Você tem uma ideia, foi o único negócio da minha vida que eu não montei estratégia, eu não fiz prototipação, eu não fiz validação. Cara, se me pedir uma apresentação, eu não tenho. É meio que o seu propósito. Sou eu. Vira e mexe, a pessoa fala assim, poxa, me manda uma apresentação. Eu falo, não tem, irmão. Se você quiser, você senta aí, a gente troca uma ideia, a gente conversa, se achar que faz sentido, a gente vai ver. Não tem. É isso. É isso. Pura e simplesmente. E é um tesão. É um tesão. Por quê? Porque pra mim eu tô seguindo meu propósito de vida e seguindo o papel do que Deus quer pra mim na minha vida. Eu tô pegando tudo que eu tenho de melhor, tudo que eu sei, e tô entregando literalmente pras pessoas, porque eu quero que elas prosperem loucamente.
E a maior parte da ausência de prosperidade das pessoas é a incapacidade que ela tem de conseguir se enxergar, se autocriticar e quebrar esses ciclos viciosos. Ela fica repetindo o padrão. Cara, muito louco. Vou dar alguns exemplos. Tem um cliente mentorado, 65 anos. Há 20 anos o pai já tinha morrido e estava tocando um negócio. Esse negócio sempre foi braço direito do pai. O pai dava direcionamento estratégico que ela seguia. O pai morreu. Beleza? O que ela passou nos 20 anos? Seguindo as ordens do pai. O que acontece com uma estratégia 20 anos depois? Ela cai. Não tem jeito. Cara, até a gente descobrir isso, foi 1 ano a gente trabalhando junto para entender e conscientizar. No dia que a gente gerou consciência e fez um trabalho para conseguir gerar consciência sobre isso, e de fato a gente fez uma cerimônia dela despedir do pai, mandar o pai embora, né? Deixar ele morrer mesmo em paz, e ela assumiu o negócio como dela. Em 3 meses ela fez tudo o que precisava fazer. Adivinha o que aconteceu com a realidade de vida dela? Fez assim, ó. De um negócio quebrado para um negócio superavitário como nunca foi. Ela fez. Tem um cara que ganha mais 100 pau mês, só que é um cara que acabava com todo o dinheiro dele. Por que ele acabava com todo o dinheiro dele? Porque ele veio de uma origem muito humilde. Então a galera, a família, ficava usando ele de banco. E ele não conseguia dizer não. Chegou uma hora e falou, pô, tá irritado com isso, não conseguia dizer não. Sabe o que o cara começou a fazer? Sozinho. Começou a torrar todo o dinheiro. E se endividar. Começou a ficar fudido, mesmo ganhando essa grana. Sabe pra quê? Pra quando o parente viesse no final do mês falar com ele, ele falava assim, Não tenho. Não tem. não tenho. Não é não. E não vou sentir dar. culpado de que Exato. ele tinha e não tava dando. Exatamente. Que merda. Tem cara que olha e fala, porra, eu contratei consultoria, treinamento, não, os caras são bons, tô investindo no meu time. Só que é um cara, filho da puta. Ele não gera time, ele não gosta. Eu vi dono de negócio e falei assim, eu não gosto de gente. Eu falei, fudeu, então vou montar um negócio de AI pra você, porque você não vai em frente. A galera não entende. O cérebro é uma coisa só. Ele vai funcionar assim na sua casa, assim com seus amigos, assim no trabalho. Quem você é, quem você é. Se você não tiver plena consciência de quem você quer e alocar intencionalidade para construir uma estratégia de vida, não é de negócio. O negócio é um componente da vida. Você não vai conseguir prosperar, porque você vai continuar decidindo errado. Um dos maiores reclamações que o empreendedor traz para mim. Porra, cara, tá foda com venda, não tô conseguindo performar em venda. Beleza, vamos entender. Sabe onde tá, em regra geral, a origem do problema? O cara não vende. Como que não vende? Não, tem time, o cara contrata, tem estrutura, tem CRM, tem SDR, tem de investe, 10 pau. Tem tudo. Quem tá fazendo a gestão dessa porra toda? Ninguém, tá solto. Não vai vender. Você não tá gerindo o caralho. Não vai vender. Você é o responsável. Você tá gastando todo o dinheiro, mas você não tá acompanhando. É simples. Aí você põe um cara pra gerir, pra fazer o que ele não tá fazendo. Aí o cara fica em cima. O que acontece com o resultado? Do nada, porque a performance já tá lá. Só que o cara não tá sacando o que ele tá fazendo. Boa. No fim das contas, quando a gente fala de neuromodulação, ele é intimamente ligado com a biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a capacidade de recursos biológicos que você tem dentro de você. Então é a quantidade que você tem de dopamina, de serotonina, de ocitocina, adrenalina, tudo isso importa, tá? Pensa que esses hormônios e neurotransmissores é como se fossem a gasolina. Um carro é um carro, Ferrari do caralho. Mas se você não botar gasolina, Não funciona. não funciona. O nosso organismo é igualzinho, pode ser uma máquina. Se você tirar isso, a gente morre. Se tiver pouco, a gente performa baixo. Então, um exemplo bobo. Você não tá bem. Você tá disfuncional. Sua biodisponibilidade não tá boa. Você vai ter uma reunião importante. É a hora que você vai fechar o contrato decisivo. O cara vira e fala um negócio pra você que não caiu legal, que você não gostou. Você dá uma resposta ríspida, o cara levanta e vai embora. Acabou a chance da sua vida. A galera para contabilizar e perceber isso? Nunca. Não vai nem perceber. E acabou de perder a chance da vida. Tem um funcionário, braço direito, um rojão, é quem entrega, faz tudo. Brigou com a esposa, perdeu um contrato, tomou no cu, chega bravo. Vai lá de forma desnecessária, pega um erro desse tamanho, pesa desse tamanho, arrebenta com a pessoa fica triste e vai embora. Perdeu o braço operacional que tocava a empresa inteira. Começa a cair. Percebe a correlação? Tudo quem decide é o cara. Só que essas decisões, elas não são por motivação. Tem que ter energia, tem que acreditar. Não é isso. É um processo químico, irmão. Simples assim. Você tem recursos necessários o suficiente, você vai fazer a função. Você não tem, você não vai fazer. Ah, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Não, tem que ter mais energia, tem que levantar da cama. É o caralho, irmão. Se você tiver com o organismo disfuncional, você não vai levantar. Qual é a principal desfuncionalização que a gente tem? Conforme você fica estressado, você vai começar a aumentar muito a produção de adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são coisas ótimas, fechado? São ótimas. Só que no desenho do nosso corpo, elas nasceram para ser ciclotímicas. Quer dizer, elas entram e saem.
Tem um momento de estresse, de tensão, você atua, usa elas para resolver o problema e depois você sai. Entra acetilcolina, tem um efeito calmante no corpo e ele começa a produção dos outros hormônios e neurotransmissores, dopamina, serotonina, eles são contrastantes. Então, enquanto um sistema está ligado, o outro está desligado. Eles ficam assim. O que acontece? A galera entra e driva aqui e não sai nunca mais. Não consegue desligar, não consegue desplugar. O que ele faz? Ele começa a aumentar muito a produção de hormônio e neurotransmissor aqui. E começa a subproduzir aqui. O organismo começa a fazer o quê? Disfuncionalizar. Porque ele não tem recurso suficiente. Porque ele não tem, ele começa a priorizar. O que ele vai priorizar? Funções autônomas executivas. Respirar, piscar, coração bater. O básico para você viver. Uhum. Só que ele começa a falta energia. Então ele começa a tirar dos periféricos. Percebe quando você fica estressado? Começa a dar coceira, alergia, a pele vai descamar, o cabelo fica frágil, quebradiço, começa a cair, a imunidade cai, você começa a ter insônia. Percebe? Por quê? Tá faltando recurso. Só que aí a pessoa faz o quê? Puta, tô mal, deixa eu regularizar? Não. Agora que eu tenho que ir pra cima com tudo. Ele intensifica o negócio, ele vai disfuncionalizando mais ainda. E aí não vai percebendo que ele vai se matando aos poucos. E na força, ele vai só gerando cada vez mais disfunção e menos produtividade. Produtividade não é sobre volume de trabalho, mas a capacidade que você tem de gerar resultado com aquele esforço que você tem. Não adianta você ficar muito tempo com pouco resultado. E ela não se liga. E tudo isso que eu estou falando para você é químico. Não tem conversinha. Não tem eu quero, eu não quero. Não tem motivação. Ou você regula ou não regula. Aí o cara vê uma vida o quê? Estresse no trabalho. Correndo pra matar um leão por dia, vou buscar a venda. Chega em casa, a mulher tá cobrando ele porque ele não tá lá. O filho chama pra brincar, ele fica puto porque não tá. Depois ele fica culpado porque a mulher briga com ele porque não tem tempo pra ficar com o filho. Ele se sente culpado porque ele também teve pai, agora ele também não cuida do filho. Aí ele vai pra encontrar com os amigos, enche a cara, porque é onde ele vai aliviar a tensão. Joga um monte de veneno dentro do corpo, que é o álcool. Põe aquele organismo que já tava combalido, já não tava aguentando, põe ele pra ter que liberar todo esse álcool ali. O organismo fica louco, já tá tipo, meu Deus, o que você tá fazendo comigo? Aí ele começa a desfuncionalizar, começa a ter problema pra dormir. Vai no médico, começa a tomar remédio pra dormir. Aí começa a ficar sonolento, desmotivado. Aí vai no médico pra tomar o Venvance, que é a droga da inteligência. Vamos lá, aí fica ligadão. Aí o cara começa a fazer a regulação do sistema nervoso central dele aonde? Remédio, botando... De forma artificial, externa. Foda. Aí, não tô performando. Por que será? Não sei. Entende? É ali que eu atuo. Como é que tá a sua estratégia de vida, irmão? Deixa eu ver, me conta. Onde você tá? Pra onde você quer ir? Como é que você tá fazendo? E aí, em regra geral, o que eu encontro? O cara pega uma mochilinha, põe uma bandana na cabeça, pega um canequinho de água, uma colher e fala, eu vou atravessar o deserto do Saara. Eu falo, irmão, você não vai. Você vai atravessar o parquinho ali. Vamos atravessar o parquinho junto. Mas vamos se preparar melhor. Porque o deserto do Saara, com isso você não vai. Você vai se matar e vai arrastar mais um monte de gente com você. E aí é legal. Porque você vai ajudando a pessoa a direcionar. Boa. E o cérebro é legal. Porque ele não é um cérebro no trabalho, um cérebro em casa, um É a cérebro mesma com os coisa, né? É um só. Então não interessa em que área da vida eu atue com ele, se a gente mudar aquela estrutura neuronal, aquela arquitetura neuronal, que é a neuromodulação, aquele sistema muda, portanto, a tendência é que a tomada de decisão relacionada àquele sistema em todas as outras áreas da vida, ele comece a mudar também. Então é duro, é demorado, é difícil. Mas depois que a gente começa isso e começa a instalar esses novos componentes, é exponencial, porque ele começa a ganhar escala, porque ele começa a aparecer em outras áreas da vida. Naturalmente a prosperidade começa a aparecer. E o negócio, de fato, torna-se apenas mais um componente na estratégia da vida, e não a vida, que é normalmente o que o empreendedor faz. Boa. Tiagão, estamos chegando ao fim. Cara, se você topar, a gente já marca um outro episódio aí pra você falar mais, porque, pô, você tá maluco. E outra coisa, só te cortando rapidinho, se você não tem material pra apresentar, não tem nada, cara, só assistir esse podcast aqui, você vai vender tudo. Pelo amor de Deus, cara. Eu tava aqui pensando, você que fez o filme Divertidamente? Quem dera, não, imagina. Genial, né? Eu acho fantástico. Espetacular. Você tava falando aqui, eu tava lembrando desse filme, cara. É isso, mas é bem isso mesmo. E é bem isso mesmo. Pensa assim, é sempre assim, a conexão sináptica é isso. Ele vai juntar um grupinho, uma galerinha, e vai falar, ó, vocês transmitem essa função, esse código. Pensa que ele vai pegar um grupinho e não vai ter parte dos membros. Ele fala, não tem. Aí ele pega quem tem e manda. É uma comunicação meio falha.
Por que você está estressado, por exemplo, você começa a ficar esquecido? Quer dizer que você está com dificuldade na retenção de memória e transcrição de memória. Você sempre vai trabalhar com memória de curto prazo, tá aqui. Se aquilo foi relevante para você, que quem vai determinar isso chama SARA. Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele vai priorizar. Se ele priorizar, a chance de você transcrever essa memória à noite, que é a hora que você vai dormir, no sono REM, fica grande. E aí você transcreve e memoriza. Memoriza, você retém a informação. Combinado? Agora, quando você está disfuncional e está faltando isso, está faltando organismo, os sistemas conseguem funcionar com qualidade? Não. Então eles começam a ficar deficitários. Essa comunicação acontece? Não. Essa retenção, essa relevância acontece? Não. Essa transcrição, essa memorização acontece? Não. Por isso que você vai passando o dia e parece que tá tipo memória de Dory, você não lembra de mais nada. Até memória de trabalho, que é aquela memória que você faz assim, ó, 4, 5, 7. Aí você vem pra cá, 4, 5, 7. Você faz assim, 4, 5, 7. Aí você, 4 o quê? 5, 7. 4, 5, 7. Percebe esse pequeno lance que a gente fez aqui agora? Imagine isso daqui, multiplicado por vários outros momentos da vida. É perda de performance e produtividade. Um número tão besta, 4, 5, 7. Você tem que ir 3 vezes para pegar 4, 5, 7. Quer dizer, a qualidade das funções sinápticas não estão acontecendo. Está faltando recurso biológico. Boa. E quem quer saber mais sobre mentoria, como que faz? Me segue no Instagram. No Instagram. Thiago Shimada, me chama lá. Vou chamar sempre. Sempre que eu vou falar, me fala mais. Eu falo. Vamos bater um papo. Senta aí, a gente marca um horário, faz uma reunião, troca uma ideia. Vamos ter um desafio de agenda, mas até hoje deu certo. Eu já quero te agradecer por ter achado esses tempinhos na sua agenda aí para bater esse papo com a gente, que eu tenho certeza que foi... Eu que agradeço o carinho, até a disponibilidade do ajuste de agenda lá, cara, que não, fica tranquilo. Realmente caiu, coincidiu. Eu agradeço muito o carinho e a oportunidade de você poder flexibilizar. Vale qualquer coisa para ter esse papo com você. Irmão, obrigado. Você quer deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente aí? Ou mais uma, né, cara? Acho que isso aqui já foi uma aula, cara. Cara, deixo. Acho que a mensagem que eu quero deixar para quem está assistindo é entender que nada na vida é o acaso, nada é muito esotérico, nada é muito acontecimento. Tudo é sobre intencionalidade. Se você está presente na sua vida, você tem consciência de quem você é e para onde você quer ir, você consegue com clareza desenhar uma estratégia para ir em direção a esse caminho, independente de qual seja. Percebe que eu falei para você no início desse podcast? Meu sonho era o quê? Eu queria 5 mil reais, só isso. Hoje eu estou muito além disso. Mas esse sempre foi meu sonho e minha meta. E de 5 mil e 5 mil, eu vim construindo esse caminho. Então, aloca intencionalidade. Como que você vai medir intencionalidade? Você vai medir intencionalidade na medição entre a sua idealização e a sua capacidade de entrega. Se a sua mente, a sua visão desejam e almejam coisas que estão aqui, e a sua vida, coisas que você entrega, que você faz, estão aqui, então muito provavelmente você está com pouca intenção na sua vida. Você não está com ações congruentes, com ações que vão te levar para esse caminho. Então, talvez, é importante você idealizar, sonhar menos. Sabe aquela frase que a pessoa fala, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho? Mentira. Porque se você sonhar grande, vai ficar tão longe, tão difícil, que você vai querer desistir, você não tem condição, você não tem maturidade para aquilo. Sonha pequeno, sonha do seu tamanho. Só que não se contenta. Quando você sonhar, você sonha um pouquinho maior. Quando você sonhar, sonha um pouquinho maior. Sempre na medida ideal de desafio. Porque não é sobre o tamanho do sonho, é sobre o tamanho do sonho com a capacidade de entrega. Sabe como é que um bom atirador, eu não conheço muito disso, eu ouvi um cara falando, achei muito interessante. Sabe como um atirador experiente é medido? Não é se o cara é bom e ele acerta no alvo. É um cara, quando ele dá uma série de tiros, tum, 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 e os tiros ficam concentrados numa mesma região. Qualquer região dentro do alvo, mas uma mesma região. Quer dizer, o grau de dispersão do tiro é baixo. Ou seja, experiente, maduro. A mesma coisa vale para a vida. Na hora que você aprender a diminuir o grau de dispersão entre o que você vê e o que você entrega, e estiverem próximos, aqui você vai estar com uma boa intencionalidade. E aí não se satisfaça com isso. Vai evoluindo devagarzinho. Pega um pouco mais e faz um pouco mais, mas sempre congruente, sempre com baixo grau de dispersão. Enquanto você tiver com a cabeça aqui e as suas ações aqui, baixíssima intencionalidade. Dificilmente você vai prosperar na vida em qualquer outra atividade. Tá maluco. Ô, produção, bate uma palma aí, vai, vamos. Tiagão, valeu, cara, gratidão imensa, obrigado. Galera, sigam aí, ó, Papo com Quem Faz, Dop Dolata, Legal Comply, Edgar Dolata. Daniel Dop. E Thiago Shimada, e bora lá. Valeu, tamo junto, até o próximo episódio.